Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. Estamos no mês em que se comemora o Dia do Professor e nada mais justo que dedicarmos uma edição a esses profissionais fundamentais na jornada da educação. A importância do professor vai além da sala de aula, ultrapassa o conteúdo do currículo. Ele é um guia e um agente de mudança social. Orienta sobre valores e ética, inspira comportamentos e atitudes que contribuem para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes. Além disso, o professor é um motivador, ajuda a identificar o potencial de cada aluno e trabalha para desenvolvê-lo. E para marcar esse mês no qual se comemora essa data especial, temos o privilégio de conversar com duas profissionais, duas professoras incríveis que vão compartilhar suas experiências, desafios e visões sobre a educação. E a nossa primeira convidada é Ana Paula Felipe, que é gerente de educação especial da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Ana Paula, seja bem-vinda ao Educa Floripa. Obrigada pelo convite. Ana Paula, tu atuou por muito tempo como professora. Sim, eu tenho 21 anos de carreira, né? Então, a boa parte desse tempo que eu trabalho na educação foi atuando dentro das escolas e dentro de instituições especializadas, em virtude da minha formação, que é a habilitação em educação especial. Você já começou a trabalhar com educação especial desde o início? Desde o início, desde a minha formação, eu tive muita sorte que logo que eu me formei, apareceu um concurso público do estado de Santa Catarina, e é onde havia uma disponibilidade de muitas vagas. E um desses locais que eu escolhi, eu passei no concurso, que é a Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, ali foi meu chão, o meu início de toda a minha trajetória em relação ao meu trabalho dedicado à minha formação. Por que você escolheu essa área em específico? Alguma coisa em você te tocava? A educação especial veio juntamente com o nascimento da minha filha. Porque eu também engravidei na universidade, fazendo faculdade, e o nascimento da minha filha, ele não foi um processo tão normal, vamos dizer, foi um parto induzido, foi utilizado fórceps, não para tirar a criança, né, porque antigamente se utilizava o fórceps, mas sim para ela ter mais espaço no parto normal. Que até o fórceps, que depois eu fui estudar a educação especial a fundo, a história, muitas crianças, inclusive, nasciam, né, tinham como consequência a deficiência por justamente do uso do fórceps, né, para retirada do bebê. E aí foi essa trajetória de nascimento e fazendo faculdade. Eu já conheci alguns professores na habilitação da educação especial, estava muito acolhedor a minha chegada. Recém sendo mãe, né, a minha turma começou a avançar e eu me senti muito acolhida no curso da educação especial. E eu acabei me identificando, né? E ficou. Fiquei. Ana Paula, e como é que é, para quem não conhece, né? A educação especial, ela faz parte da educação inclusiva, uma complementa a outra, como é que é? Como funciona? Então, é muito comum a gente confundir a educação especial com a educação inclusiva. E tá tudo bem, até porque nos últimos anos, nas últimas décadas, que a gente vem estudando muito sobre isso, né? Então, a educação especial, ela muda de papel quando vem a política de educação inclusiva. Então, a política porque a gente tem a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A educação inclusiva, ela é ampla, ela é para todos os estudantes e crianças. Entendi. É independente. Especial, ela complementa essa independente de eu ter deficiência ou não. A gente precisa de uma escola inclusiva. Para todos, ponto. A educação especial, aonde que ela entra nisso? Ela vem como um serviço de apoio a esse público. As crianças e estudantes com deficiência, autismo, altas habilidades / superdotação. Como é que a gerência ali, onde você está à frente, atua? A gerência, ela dá todo o suporte para a rede municipal de ensino, né? No suporte nessa atuação do Serviço de Educação Especial dentro das nossas escolas, dentro dos nossos NEINs e dentro da educação de jovens e adultos.
Então, ela dá o suporte, a formação, a orientação pedagógica, o assessoramento aos professores. São várias ações desenvolvidas a partir daí, então. E aí, como Sim. você falou, direcionado para as deficiências, para o autismo e para a superdotação. Isso. Pensar a acessibilidade. A acessibilidade não só física dentro desse espaço, mas a acessibilidade à aprendizagem, à socialização. E aí a gente tem que pensar em estratégias, em recursos, em formação, em seminários. Um exemplo disso são os livros adaptados. Isso, para os cegos. Isso. Vocês fazem esse trabalho. A gente costuma falar que é adequado, né? Porque adaptado, às vezes, está muito relacionado à redução. Sim. E, na verdade, a gente adequa para um tipo de comunicação, que é o Braille, por exemplo. Sim. Né? Então, aos nossos estudantes e crianças que necessitam desse recurso, a gente tem uma equipe, sim, que produz esse livro, que faz impressão em Braille, inclusive material em alto relevo, histórias infantis, em 3D, com personagens. Tudo para proporcionar o pleno desenvolvimento. Isso, de tudo criança. proporcionar o acesso, independente da condição. Ana Paula, muita coisa mudou nos últimos tempos. O que vem mudando? A gente não se discute mais. Opa, criança com deficiência na minha escola? Como assim? A gente não discute mais isso. Não existe mais essa discussão ou esse questionamento. Pode ou não pode, pessoa com deficiência? Não discutir mais isso. Todo mundo entendeu o direito a esse público dentro do espaço de escolarização. O que a gente vem... E aí, isso é um avanço, né? Então, isso é um avanço. Ninguém mais questiona, né, o acesso. O que agora é o avanço? A gente pensar juntos e tornar a educação inclusiva uma responsabilidade coletiva, não de um serviço da educação especial. Né? A responsabilidade coletiva da educação inclusiva. De todas as unidades, de todas as unidades, de todas as crianças, de todas as pessoas. E vocês aí têm profissionais preparados em cada unidade? Como é que é feito na prática, como é que isso também está organizado? A política de 2008, ela traz como carro-chefe o atendimento educacional especializado. E aí que se difere. A gente não tem mais a educação especial para escolarizar esse público. Entendi. Escolarização, né? Os grupos de educação infantil, é todo mundo junto lá, né? Então, a educação especial, ela vem como suporte. E aí vem o atendimento educacional especializados, vem o estudo de necessidades de recursos ou estratégias, vem também, por exemplo, o professor de Libras, para os estudantes que são surdos, vem o intérprete para acessar o conhecimento da criança que não ouve e necessita da comunicação da Libras. Então vem todo um aparato, né, nas unidades para as unidades educativas da rede municipal de Florianópolis. E, na verdade, a gente está fazendo nada, não é nada diferenciado, e sim atendendo uma política, as leis, a legislação como um todo no Brasil. Cumprindo uma lacuna que existia e que agora ela efetivamente está sendo... ela vem cumprindo o direito. O direito que já devia estar aí, né? E aí a gente tem vários grupos sociais, aí essa discussão é muito mais ampla, sim, que necessitou de legislação para garantir... Para poder garantir esse direito. Para garantir esse direito. Então a gente oferece todo esse serviço para a pessoa acessar a aprendizagem. Aquilo que se constrói coletivamente dentro de uma sala de aula ou dentro de um grupo de educação infantil. E a escola mudou todo o olhar, então, também, né? Ela muda e necessita mudar. A escola, ela está em constante transformação, né, Ana Paula? Isso, Cíntia. Isso. A escola, ela precisa estar em constante transformação. Ela não pode ser estática, ela não pode ser dinâmica. Até porque a gente não é. Não é, exato. Quais são os maiores desafios que você ainda percebe nessa área, Ana Paula? Porque, claro, a gente teve avanços importantes, avanços significativos, mas quais são os desafios para a gente ir além? Eu acredito que é a consciência dessa transformação, da necessidade de mudança da escola. Não de pensar de uma escola para outra para outro. Para a gente entender essa escola que é necessário, Cíntia, assim, eu acho que é perfeito como tu colocou. A escola, ela precisa estar em constante transformação, atendendo a todos e a todas. A gente precisa dessa consciência coletiva e dessa responsabilidade.
Que é individual e é de cada um, né? De cada educador. Sim, de todo mundo. Da cozinheira, do porteiro, do professor, da equipe pedagógica, do diretor. É questão de concepção, né? Então, questão de concepção de escola, concepção de aprendizagem, tu muda, porque a gente coloca a gente muda a concepção de aprendizagem, porque eu ensino, eles são obrigados a aprender. Não, a gente precisa entender que a gente tem modos de aprender, né? E aí a gente precisa entender que todos e todas têm o direito de espaço dentro da sociedade. Então, quando a gente pensa de concepção de sociedade, é isso. A gente precisa também mudar essa concepção, que todos têm o direito à escolha, ao voto, a estar dentro de uma universidade, independente da sua condição. Se eu tenho cadeira de roda, se eu enxergo ou não enxergo, se eu escuto ou não escuto, independente desse corpo que apresenta. Sim, sim. Você falou do livro. Quais outros recursos vocês vão ajustando e alinhando para fazer com que todos os estudantes possam se desenvolver na sua plena potencialidade? Então, a gente tem muitos recursos que a gente denomina como tecnologia assistiva. Então, a gente tem tecnologia de baixo funcionamento, desde a produção de um engrossador de lápis para uma criança com deficiência física que precisa de um engrossador. A gente tem fones, né, para crianças que têm hipersensibilidade auditiva, para estar naquele espaço coletivo. E aí a gente tem mudanças de estratégias, porque a gente não tem que pensar primeiramente no recurso. A gente tem que pensar naquilo que se propõe para o grupo. Sim, o caminho é inverso. É inverso. A gente tem que pensar naquilo que se propõe. Porque muitas vezes aquele professor, ele já propõe adequações. Às vezes a gente tenta... É isso que a gente conversa muito com os professores. Professor, você já está contribuindo para as crianças acessarem, porque tu está oferecendo um leque de oportunidades, de possibilidades de aprendizagem. Porque o professor, ele é o facilitador do conhecimento. O conhecimento já está produzido. Então, quando professor, qual é o nosso papel? Facilitar o acesso de todas as crianças ali na sala. É por isso que o professor do AE está lá na escola. Às vezes, como tu perguntou anteriormente, né? Ai, Ana, a gente tem todas as escolas, a gente tem um serviço, que é o AE, ele está dentro das salas multimeios, para as nossas unidades educativas. A gente não tem em todas, mas vou dar um exemplo. Aqui a gente está no Tacurubi, por exemplo. A gente chama de polos, né? Eu tenho um polo na escola Vitor Miguel, que atende as unidades da região. A gente tem no Córrego Grande, a gente tem no centro, a gente tem em todos os bairros. Agora eu quero voltar um pouquinho à tua trajetória, Ana, né? Já são mais de 20 anos aí na área da educação. A educação ainda te surpreende, Ana? Tu ainda fica na expectativa, diante de um novo trabalho, diante de uma nova atividade? Sim. Até me emociona assim, essa pergunta, porque na verdade a educação, a gente tem que se sentir movido, né? A secretária de educação que fala, a Ana Paula fala assim empolgada, e eu falo mesmo, porque ela tem que mobilizar. Ela tem que mobilizar os estudantes, ela tem que mobilizar as crianças, ela tem que mobilizar, eu acho que é poucas alternativas que a gente tem de mudança, que é a educação. Então, eu preciso estar mobilizada. Eu, enquanto gerente de um serviço, eu preciso estar mobilizada e contribuir na mobilização dos meus colegas. Motivada para poder sensibilizar. Certamente. Óbvio que tem dias que a gente se frustra, tem dias que a gente pensa em diversas alternativas e a gente não consegue alcançar, né? Mas eu sigo a esperançar, como diz Paulo Freire, né? Como coloca Paulo Freire. Então eu sigo a esperançar. O que é esperançar? Não é esperar que o outro se mova. É mover junto com o outro. Ana Paula, para a gente encerrar, para o professor que está iniciando, o educador que está iniciando, qual é a tua dica, a tua recomendação, enfim, com base em toda essa tua experiência, essas tuas vivências? É pensar na mudança de sociedade. Se você pensa se você quer mudar a sociedade para os seus, eu falo isso em formação. Quando a gente pensa no filho, no sobrinho, no filho do amigo, nas crianças que estão aí, né? Que essa criança que você conhece, que você ama, tem um direito, a gente tem que pensar que todos e todos nós temos direitos. Então é urgente. É urgente a mudança de sociedade, né? Aí a gente está vendo o clima
O clima é construído por nós, como a gente constituiu esse clima. Então a gente precisa entender sim que estamos envolvidos com o meio ambiente, que todos nós somos responsáveis por esse planeta. E quando a gente diz por esse planeta, inclusive pela humanidade. Sim. E a gente precisa, quem acredita no mundo melhor, eu acho que a educação é um caminho. Somos agentes de transformação. Somos agentes de transformação. E algo, só para complementar, Cíntia, e essa história, quando eu escolho a educação especial, antes vem a pedagogia, né? A pedagogia, ela vem a partir, porque eu sou filha de uma professora. Então, eu sou filho de uma mulher, né, que também contribuiu com essa rede, uma mulher que constituiu a base da educação de jovens e adultos dentro desse município, contribuiu no processo de alfabetização no estado de Santa Catarina. Então, certamente, eu tentei negar. Teve uma inspiração. Mas influenciou, não tem jeito, quem eu sou hoje como profissional. Qual o nome da mãe? A minha mãe é Altair Alves Lúcio. Altair. Uhum. Que ótimo. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada. Imagina, Cíntia. Obrigada também. E a gente segue o Educa Floripa com o quadro Jornada a Ser Professor. Nós conversamos com a Elaine Gomes Costa, que conhece bem a importância da educação. Meu nome é Elaine Gomes da Costa, hoje eu tenho 42 anos, quase 20 de profissão. Eu sou do interior do Paraná, de uma cidade muito pobrezinha lá no interior, uma família de 6 irmãos, a 6ª filha, nenhum dos meus irmãos terminaram a escola e eu sou aquela que bateu asas e voou e conseguiu fazer a universidade. Então eu sou a primeira de uma geração que conseguiu fazer a universidade. Eu chego em Florianópolis em 2006 e começo a trabalhar com educação popular. Então a minha trajetória ela se inicia no Morro do Mocotó, junto com o Padre Wilson Gro, pelos projetos dele, e trabalhando com a educação popular através do resgate, né, pela educação da vulnerabilidade dessas pessoas, né, a transformação da vida de pessoas através da educação, como aconteceu com a minha. Então a minha vida se transforma a partir do momento que eu vou para a universidade, a minha vida se transforma a partir do momento que eu me torno educadora, né? Então eu precisava devolver para a sociedade um pouquinho daquilo que me foi dado, profissional que transformou a minha vida. Então eu trabalhei com as ONGs do Padre Wilson até 2014, que é quando eu saio da educação popular e passo a integrar a rede municipal de Florianópolis como a CT, né, que é contratada temporariamente, e aí eu passo a trabalhar na rede regular. Por quê? Porque eu vejo a necessidade de trabalhar alfabetização, que era um foco, uma lacuna que eu via nas crianças que estavam dentro do projeto social. Como a alfabetização não acontecia. E aí eu pensava, pô, eu posso contribuir de uma outra forma. E aí é quando eu começo a trabalhar na rede municipal de Florianópolis, com alfabetização desde 2014. E eu me lembro da minha professora tendo a cartilha e uma régua na mão, caso de erro, né? E hoje em dia a alfabetização ela é muito diferente, né? A gente trabalha com jogos, a gente trabalha com música, a gente trabalha com brincadeiras, a gente traz um mundo, né? Como diz o Paulo Freire, a gente lê o mundo através das palavras. Então é muito divertido, é diferente, as crianças se empolgam mais, a gente consegue fazer um trabalho diferente, muito diferente do que era a alfabetização, vamos dizer assim, no meu tempo lá, né, há 40 anos atrás quase. Elas são desafiadoras mesmo, são crianças assim que fazem a gente, não dá para chegar um dia sem um planejamento, não dá para chegar pensando que a gente pode fazer o que a gente fez no ano anterior. Não, as crianças nos desafiam dia após dia a se tornar um profissional melhor. E principalmente a nossa escola, né, a Escola da Tapera, a Escola do Futuro, com a gestão da Melise, faz com que a gente possa fazer um trabalho diferenciado, porque é um trabalho por projetos, né? Então, como a gente trabalha por projetos, a gente consegue fazer o encontro do conteúdo curricular, do conteúdo sistematizado, com o conhecimento que a criança quer. Então a criança chega aqui e quer aprender sobre algo diferente daquilo que não está no currículo. E aí a gente consegue abraçar isso através do projeto de pesquisa e incluindo dentro disso todo o conteúdo sistematizado que deve ser abarcado pela grade curricular, né? Educação transforma a vida, educação transforma pessoas, e ela transformou a minha vida, e é desse modo que eu tento contribuir um pouquinho com as crianças para transformar a vida delas através da educação, porque só assim a gente consegue mudar o nosso futuro.
E a gente segue o Educa Floripa falando sobre o poder transformador da educação e dos educadores. E agora a minha convidada é a Michele de Castro, professora da educação infantil e que tem uma história linda para compartilhar com a gente. Michele, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Michele, você iniciou seu trabalho nas unidades da Rede Municipal de Ensino como cozinheira, é isso? É isso mesmo. Estou 15 anos como cozinheira na rede, né? E agora você concilia o trabalho na cozinha com o trabalho em sala de aula. Isso. Desde o ano passado, eu concilio as duas profissões. O que te inspirou a ir estudar, fazer o magistério e ser professora? Quem me inspirou, na verdade, foram as professoras, né? O pessoal ali da creche onde eu trabalho, né? E me incentivaram, sempre me apoiando, né? Me ajudavam bastante, né? Como é que começou esse contato, Michele? Porque até então tu estavas na cozinha e aí de vez em quando elas te envolviam em alguns trabalhos que precisava falar sobre alimentação. Quando tinha alguma proposta pedagógica, as professoras me chamavam para... Tinha que ser alguém da cozinha, né? Para ajudar. Então, era sempre eu que ia porque eu gostava, na verdade. Sempre gostei, né, de participar e me envolver, né, não só com isso, né, mas também com as outras coisas da unidade. Faço parte da APP da creche, do conselho escolar. Então, durante 6 anos, eu representei o CAI, né, que é o Conselho de Alimentação Escolar do município. E também foi muito importante para mim a formação na cozinha. Porque você me falou que os seus filhos estudavam ali no NEIM. Isso, quando os meus filhos eram... Agora já saíram, meu filho tá com 10 anos e a minha filha já tem 18. E então já não estão já bastante tempo na creche. Mas foram crianças ali... Desde pequenininho, a minha filha foi com 3 anos, mas o meu filho já, desde os 7 meses, frequentava a creche. E aí, esse período que eles estavam no NEIM, você também se engajou como mãe, em atividades do conselho? Todos. Desde quando eles frequentavam a creche, tudo que era representante de pais, eu participava. Isso também te ajuda na bagagem hoje de educadora? Sim, bastante. Então, a gente tem 2 vieses aí. Um da Michele como profissional, lá como cozinheira, e outro viés da Michele também como mãe que tinha os seus filhos matriculados no NEIM. E aí, tudo isso foi somando experiências. Foi muito importante para mim o tempo em que meus filhos ficaram na creche, né? Eu pude participar, né, como mãe, né, da APP, do conselho escolar, né? Do conselho eu ainda participo, né, como cozinheira. E isso tudo a gente vai aprendendo, né? Então... E aí chegou num determinado momento que você falou assim, opa, peraí, eu levo jeito, as profissionais que estão aqui à minha volta falam que eu levo jeito, eu vou voltar a estudar, porque tu tinhas parado de estudar. Eu parei, né, aos 16 anos eu interrompi meus estudos, porque eu engravidei, então... Precisou priorizar a maternidade. Isso, aí... Só depois de 15 anos que eu retomei meus estudos, então foi um desafio bem grande, mas... E aí você foi trabalhar, estudar e cuidar de casa. É aquela jornada tripla que muitas mulheres... Bem difícil, assim. Ainda bem que eu tive a ajuda do meu esposo, assim, para cuidar dos filhos e tal. E para dar conta, né? Porque eu ainda trabalhava de manhã como faxineira e à tarde eu ia para a creche, da creche eu ia para a escola. Então, fiquei isso durante 2 anos fazendo EJA, né? À noite. Mas aí meus filhos já estavam maiorzinhos, aí deu pra deixar, né? Porque eu me cobrava muito em deixar eles e... parecia assim que eu tava abandonando a casa. É um dilema, né, Michele? Era o tempo que eu tinha com eles em casa, né? Então, poxa, eu vou deixar o tempo que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele apoio de todo mundo. Poxa, tu tem tanto potencial, né? Tu é tão inteligente. Eu tinha uma patroa... dessas que eu fazia faxina, que ela tinha uma filha da mesma idade que a minha. E ela falava, Michele, tu és nova, vai estudar, Michele. Sabe? Tudo isso foi te motivando? Ela falava pra mim sempre, a dona Iolete. Ela dizia isso pra mim, Michele, tu é nova, vai estudar.
né? Tu és inteligente. E eu... Se esforçou. E valeu a pena, Michele? Valeu. Porque aí você concluiu os estudos, pôde fazer o magistério. Nossa, pude fazer o magistério e o magistério, na verdade, ele aconteceu assim, né? Foi um empurrão pra mim. Porque não imaginei que eu teria potencial para isso, assim, nunca me passou na minha cabeça ser uma professora. Jamais, assim, eu achei que eu poderia ser uma professora. Para mim, eu não teria. Não teria essa capacidade, Não. bem pelo contrário, não só teve, como já iniciou suas experiências junto com as turminhas. Como é que foi a tua primeira experiência? A minha primeira experiência foi no ensino fundamental, na alfabetização, primeiro ano. Foi um desafio bem grande. Foi ano passado, Michele? Foi o ano passado. Foi... E já caiu na alfabetização? Foi, caí de paraquedas. Como é que foi isso? Eu fiz a prova na verdade, eu fiz a inscrição para auxiliar de sala. Só que também fiz inscrição para professora de anos iniciais. Só que não podia fazer 2 inscrições, só podia uma. No processo, só pode uma. E aí, cancelou a primeira opção minha, que era auxiliar de sala, e ficou só a segunda. Daí, como eu queria ter essa experiência da prova, eu peguei, fui e fiz. Passei, daí eu fui chamada. Na primeira vez que eu fui chamada, eu não quis ir. Depois eu fui chamada, era 20 dias só. A vaga era só 20 dias. Aí eu falei, se é só 20 dias, eu vou. Criei coragem. Né? Eu estava precisando. Eu disse, não, eu vou. Assim, e foi muito bom pra mim. Assim, olha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu ter tido coragem de ir, sabe? Porque às vezes a gente precisa, né? Enfrentar o desafio inicial. Então, a gente sabe que não é fácil, né? E a forma como eu fui acolhida na escola, a forma como... tudo, né? E era 20 dias e eu fiquei até o final do ano. Então, eu fiquei 6 meses atuando na alfabetização. Na alfabetização, como professora da turma. Foi muito bom. E aí você foi desenvolvendo suas didáticas. Eu corri atrás, eu aprendi, porque o professor é isso, ele aprende... Todo dia ele está ali aprendendo. Eu aprendi com os alunos. Eu aprendi ensinando. E é isso. E eu tô no processo de aprendizagem ainda. Esse ano eu quis ir para a educação infantil. E aí? E para ter uma outra experiência, porque eu tô no início. Então eu quero vivenciar todas as áreas, pra né? Ir se descobrindo. Me descobrindo mesmo, né? E que agora eu não tenho mais medo, né? O medo que eu tinha... Ele ficou lá no passado. Eu não tenho medo de enfrentar qualquer desafio que venha, assim. Que bom. Vem os desafios, eu sei que a gente tem suporte lá nas escolas, tem as supervisoras lá para nos auxiliar, tem material pedagógico que a prefeitura fornece muito, tem formação. Então, quando a gente entra, a gente tem Tem amparo, é acolhido também. Então... Quem está começando, quem quer entrar, não tenha medo. Acredita, confia que dá. A gente consegue sim, porque eu consegui. Tô ainda trabalhando nas duas, não é fácil conciliar. Na cozinha e na... É um desafio bem grande, mas eu tô conseguindo. Tá dando certo. Tá dando certo. Amo as duas profissões. Trabalho com o mesmo amor nas duas. Quero sim poder me dedicar somente à educação, né? Hoje é o meu principal objetivo, né? Tua paixão. Sim. Mas você está num momento de transição ainda. Tu falou que aí este ano você começou com a educação infantil. Isso. Como é que está sendo essa experiência? Está sendo maravilhosa, assim, tá sendo... Qual a idade da turminha? Já fui do G6 ao G1. Olha esse ano. Né? Como a CT, Michele? Como a CT, isso. Trabalhei no NEM no início do ano até julho, onde encerrou minha portaria. No NEM Judite Fernandes Lima, no João Paulo, com o grupo G6 e um grupo G5. E agora eu estou trabalhando no NEM Celso Ramos com o grupo G1. E agora vou ficar com o grupo G2. Michele, o nosso tempo está encerrando, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os teus planos agora para o futuro. Meus planos é continuar na educação, né? Poder me dedicar exclusivamente para isso, né? E me aperfeiçoar mais. Professor nunca para de estudar. Nunca para de estudar, já sei disso,
né? Quero fazer a minha graduação. Michele, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Espero que outras pessoas sigam, né, o mesmo caminho que eu, que não desistam, que acreditem, que consigam, né, ter a coragem que eu tive, porque tudo é possível. Mas a gente precisa ter coragem, porque fácil não é. Que linda a tua história, Michele. Muito obrigada mais uma vez. E o Educa Floripa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.